Oi pessoal, tudo bem? Alguns alunos me falaram que ficaram com um pouquinho de dúvidas naquela última aula que o professor passou lá no Centro de Mídias. Então eu vou tentar explicar um pouquinho aqui para vocês como que chega lá naquela raiz de 2, como que ele chegou naquela raiz de 3, tá? Então, ó, só para a gente lembrar, vocês lembram do Teorema de Pitágoras? O que era o Teorema de Pitágoras? Você tem um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo é aquele triângulo que um dos ângulos deles é reto, ou seja, um ângulo dele mede 90 graus, por isso que a gente põe esse quadradinho aqui, tá? Ele mede 90 graus. E aí aqui a gente tem o lado maior desse triângulo retângulo, que é a hipotenusa, eu vou chamar de A. Esse lado aqui eu posso chamar de B. E esse lado aqui eu posso chamar de C. Então, o que diz o Teorema de Pitágoras? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui, ó, a gente vai ter que usar para chegar naquele raiz de 2 que o professor chegou. Então, ó, ele usou um papel dobrado, um quadrado dobrado. Vamos usar essa mesma ideia que ele usou para explicar de novo. A gente sabe que no quadrado, ó, todos os lados, os ângulos dele, medem 90 graus. Ou seja, são ângulos retos, tá? Se ele mede 90 graus e eu traçar uma diagonal aqui, ó, se eu dividir ele aqui no meio, o que vai acontecer? Se aqui mede 90, metade vai ser quanto? 45, não é isso? Então aqui vai ser 45, aqui também vai ser 45 graus. Tá? Aqui em cima a mesma coisa, ó. Aqui vai ser 45 e aqui também vai ser 45 graus, porque é a metade de 90 graus. Tá? Então, se eu pegar esse quadrado aqui, ó, e dobrar ele assim, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter um triângulo retângulo, correto? Triângulo retângulo, porque aqui mede 90 graus, e aí vai ter esses dois ângulos, de 45 e 45. O que ele fez? Ele colocou 20 para cada lado. A gente pode colocar qualquer valor, pode colocar até uma letra, um X, um A, um B, né? No nosso caso aqui, ó, vou desenhar ele aqui, tá? Ó. Eu não vou colocar 20, eu vou colocar 1. 1 centímetro, 1 metro, tanto faz. Uma unidade de medida. Então, ó, fazendo o desenho dele aqui, ó. Tá? Então, aqui mede 90 graus, aqui mede 45 graus, esse ângulo mede 45 graus, e esse outro ângulo mede 45 graus. Então, ó, se eu falar que esse quadrado aqui, ó, que os lados dele medem 1, então aqui mede 1, e aqui mede 1. Que unidade? Pode ser a unidade que vocês quiserem. 1 metro, 1 centímetro e tal. Nós vamos descobrir essa medida aqui, ó. Vou chamar de x aqui, ó. Tá? Então, como é um triângulo retângulo, vale... Sobe um pouquinho. Vale a mesma relação aqui, ó, que é o Teorema de Pitágoras. Tá? Que tá aqui, né? Então, eu posso usar a formulinha do Teorema de Pitágoras, ó, só que o que é a minha hipotenusa aqui? É o que eu chamei de x, ó. X ao quadrado é igual. O que é o meu b? Pode ser o 1 aqui, ó. 1 ao quadrado. O que é o c? Pode ser esse 1 aqui, ó. 1 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual. 1 ao quadrado vai dar 1. 1 ao quadrado vai dar 1. Então, x ao quadrado vai ser igual a 2. Como está elevado ao quadrado, qual que é a operação inversa? Extrair a raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 2. Então, ó, essa medida aqui, ó, vale raiz quadrada de 2. Isso que a gente queria saber, não era? Bom, essa é a primeira parte. Agora, a outra parte que a gente já tinha visto em sala, a gente já tinha visto as relações seno, cosseno e tangente. Lembra que a gente viu no comecinho do semestre? Então, a gente tinha visto lá, ó, que seno de um ângulo, vou chamar aqui de alfa, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E a gente tinha visto que o cosseno de um ângulo alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Lembram disso? Beleza. Então, ó, voltando aqui no triângulo aqui, ó. Se eu olhar para esse triângulo, eu posso escolher qual ângulo que eu vou usar como referência, ó. Se eu usar esse ângulo aqui como referência, que eu estou pintando de verde, o que acontece, ó? Esse ângulo está aqui. Então, significa que esse daqui, ó, está do outro lado, né? Ele está oposto. Então, esse aqui é o cateto oposto.
tá? O lado maior do triângulo, esse lado aqui, ó, o lado maior, que também está oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. E o que sobrou é o cateto adjacente. Então, oposto, adjacente significa grudado, ao lado. Adjacente a alguma coisa é ao lado daquilo. Então, esse cateto está ao lado do ângulo. Esse cateto está oposto ao ângulo, porque eu estou pegando esse aqui como uma referência. No caso aqui, tanto faz, porque os dois ângulos têm a mesma medida, né? Eles medem 45 graus. São ângulos congruentes. E aí fica fácil, porque daí você vai colocar aqui, ó, seno de 45 graus vai ser o quê? O cateto oposto, que mede quanto? 1. Sobre a hipotenusa. Quanto que mede a hipotenusa? Raiz de 2. Aqui também, eu acredito que tenha ficado um pouco de dúvida para vocês. Porque como que essa raiz de 2 que está aqui em cima, ela sai aqui do denominador e vem parar aqui no numerador? Isso aqui é uma fração. E uma fração, lembra quando a gente simplifica uma fração, que a gente tem que dividir tanto o numerador como o denominador pelo mesmo número? Então, tanto para dividir como multiplicar, você não altera o valor numérico ali expresso, né? Você continua tendo o que a gente chama de frações equivalentes. Então, ó, qual que é a estratégia, a técnica, né? Você multiplicar a parte de cima da fração por raiz de 2 e a parte de baixo da fração por raiz de 2. Porque você está multiplicando pela mesma coisa, então não vai mudar o valor, tá? Pensa assim, ó, vamos ver aqui no cantinho, aqui, Lívia, mostra aqui para eles, aqui, ó. Se eu tiver aqui assim, ó, tiver uma fração aqui, ó, 1/4, tá? Esse desenho que eu fiz aqui, ó. Se eu pegar e multiplicar aqui, ó, por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo, o que eu vou ter? 2/8. Vou pegar esse mesmo desenho aqui, ó, e dividir ele em 8 partes, ó. O que acontece, ó? Esse 1/4 que eu tinha inicialmente, ele representa a mesma medida que 2/8, ó. Ó, 1, 2, 2 partes em 8, tá? Então, você multiplicar pelo mesmo número, tanto o numerador como o denominador, não vai alterar o quanto que a fração representa. Então, aqui a gente vai multiplicar, ó. 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2. Nossa, ficou feia a minha raiz. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Ó. Pode multiplicar aqui dentro, tá? Não tem problema. Quanto que é a raiz de 4? Ah, a raiz de 4 eu sei quanto que é, professor. A raiz de 4 é 2. Isso mesmo. Então, a gente chegou aqui, ó. Tá? Se a gente fizer exatamente a mesma coisa, a gente vai ter... Agora vamos fazer com cosseno, né? Cosseno de 45 graus. Ó, o que é o cosseno? Cateto adjacente, que é 1. Sobre raiz de 2. Multiplica aqui por raiz de 2. Multiplica aqui por raiz de 2. A gente vai ter raiz de 2 sobre 4. Que é a mesma coisa. Sobre raiz de 4. Que é a mesma coisa de raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, a gente já chegou em dois valores, ó. O seno de 45 e o cosseno de 45. Os dois é a mesma coisa, ó, raiz de 2 sobre 2. Eu vou dar uma paradinha nesse vídeo para ele não ficar muito longo, tá? Ficou um pouquinho bagunçado, porque não é fácil filmar e falar ao mesmo tempo.